Olá, pessoal. Professora Dinéia da UPSOL aqui, professora do CEISC, de Direito Eleitoral. Então, é uma grande alegria conversar um pouquinho com vocês sobre as questões da prova do Tribunal de Justiça de São Paulo. Questões aí que, na minha percepção, foram questões bastante viáveis, né? Não imaginei uma prova com um grau de complexidade maior. Várias questões que nós havíamos abordado nas nossas aulas, eu comentei com vocês especialmente que na parte de constitucional, muitas vezes, vocês iriam identificar temas de direito eleitoral. Eu bati bastante nessa tecla e, de fato, identificamos temas de direito eleitoral na parte de constitucional, 2 questões pelo menos, uma delas eu vou analisar aqui. Então, assim, me parece que foi uma prova justa, uma prova honesta, uma prova dentro daquilo que a gente trabalha com vocês, dentro dos temas propostos no edital, sem divergências importantes, né? E vamos lá para essa correção para ver se a gente consegue encontrar aí um denominador comum entre aquilo que eu identifiquei e aquilo que vocês identificaram nas correções de vocês, que já podem ter feito aí muito provavelmente fizeram uma correção preliminar. Então agora vamos fazer essa correção comigo para que a gente possa ter uma ideia de como avançar nesses conteúdos, caso vocês tenham realmente um entendimento de que alguma dessas questões ou dessas alternativas ficou com uma interpretação duvidosa. Já quero colocar à disposição de vocês o meu Instagram, @dinézileiro da UPSOL, podem, né, me chamar ali pelo direct, como vocês preferirem, para a gente conversar a respeito da correção. Se vocês também sentirem necessidade do envio de um material complementar a isso, por gentileza, me chamem, para que a gente possa estar alinhados, né, para que possamos estar alinhados nesse sentido e falar aí dentro da mesma linguagem, né? Dentro dos mesmos padrões que a gente tem que conversar. Vamos lá, então, para fazer essa análise. Eu daqui a pouco tenho sessão de julgamento no Conselho da OAB, que eu sou julgadora, então preparei aqui uma correção para vocês bastante completa, né? Mas, de novo, quero dizer que se porventura faltou algum ponto, eu abordei de forma muito superficial alguma das questões ou das alternativas, por gentileza me chamem, tá? Eu tô trabalhando com várias telas, então se eu virar para o lado aqui para ler ou para pegar algum conteúdo, né, faz parte aqui dessa dinâmica. Então a primeira questão que eu trouxe é do caderno de provas de constitucional, porque ela traz aí o tema de prova ilícita em processo eleitoral, né, que a gente pode trabalhar ela em processo eleitoral também. Então, nessa alternativa, a letra D era correta, eu não trouxe a questão, né? Trouxe só para a gente poder trabalhar um pouquinho, vislumbrar ela dentro de um processo eleitoral. Então, em linha com a orientação consolidada dos tribunais superiores, a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, ou seja, por quem participa da conversa, tende a ser admitida como prova lícita, desde que não decorra da violação ilegítima da intimidade em contexto de expectativa qualificada de privacidade, por exemplo, situações em que a captação configura verdadeira interceptação clandestina, ou invasão de esfera privada de terceiros. Em matéria eleitoral, a discussão é sensível, porque muitas vezes a prova gravada é utilizada para demonstrar ilícitos como a compra de votos, abuso de poder ou outras práticas vedadas. Por isso, a admissibilidade costuma vir acompanhada de um exame rigoroso sobre quem gravou, se era participante, o ambiente público, privado e expectativa de privacidade, e ainda se houve ou não quebra ilícita de sigilo ou privacidade de terceiros, tá bem? Então, muito embora estivesse lá na parte de direito constitucional, ela também nos diz respeito dentro do processo eleitoral. E aí, as demais alternativas, né? A letra A estava errada, porque a presença de prova ilícita não contamina automaticamente todo o conjunto probatório, se houver provas independentes ou autônomas, né? Lógica da fonte independente, da não contaminação automática, né? A teoria lá da árvore dos frutos envenenados. Letra B está errada também, pela inadmissibilidade de prova ilícita, que alcança a atuação estatal em geral,
Porém, o item, como regra absoluta e sem ressalvas, não reflete com precisão os recortes que a jurisprudência faz, por exemplo, situações de prova autônoma e debates sobre ilicitude e derivação. E a letra C também é errada, porque não é correto afirmar de modo absoluto que gravação por interlocutor seja sempre ilícita. Depende do contexto e, sobretudo, quanto à expectativa de privacidade e eventual violação de direitos de terceiros. E aí vamos lá para a nossa prova de eleitoral, que são 5 questões, a 61, 62, 63, 64 e a 65. Vamos começar pela primeira questão, de número 61, quanto ao cadastro eleitoral, assinar a alternativa correta. Então, né, como eu falei, uma prova honesta, né, dentro da temática aí esperada em eleitoral. O eleitor que deixar de votar em 3 eleições consecutivas, não justificar a ausência e não efetuar o pagamento de multa, terá cancelado a sua inscrição, não se entendendo como eleições consecutivas os turnos de uma mesma eleição. Vamos lá, para essa questão a alternativa D era a alternativa correta, então eu já vou fazer, né, a análise de cada uma dessas alternativas até a gente chegar na alternativa correta. Então, essa primeira estava errada, porque para o cancelamento por ausência, a contagem considera eleições consecutivas e a disciplina não trata turnos como se fossem irrelevantes. A legislação eleitoral trabalha com a ideia de eleições ou pleitos e comparecimento, não autorizando uma leitura restritiva proposta. A letra B dizia o seguinte: qualquer eleitor pode interpor recurso contra deferimento de alistamento ou de transferência de eleitor. E ela está errada porque não é qualquer eleitor. Quem pode recorrer, né? A legitimidade recursal em matéria de cadastro segue previsão legal e critérios de interesse e legitimidade, não sendo um instrumento universal e, portanto, irrestrito. E a letra C, que dizia o seguinte: o alistamento de pessoas com idade entre 15 e 18 anos depende de assistência ou representação de seus pais ou responsáveis. Ela está errada porque o alistamento eleitoral do jovem dentro da faixa etária admitida constitucionalmente e pela legislação não é tratado como um ato civil típico, dependente de assistência ou representação. É exercício de direito político com disciplina própria. Portanto, a correta é a letra D, que afirmava que a transferência de eleitor não depende do transcurso de, pelo menos, 1 ano do alistamento ou da última transferência e de, no mínimo, 3 meses de vínculo no último domicílio, no caso de remoção, transferência ou posse de servidor público civil, militar ou membro de sua família. E está correta porque a regra geral, né, para a transferência eleitoral, ela exige, pessoal, esse lapso mínimo do alistamento, última transferência e vínculo com o novo domicílio. Então, existem sim exceções normativas para a hipótese de remoção, transferência ou posse de servidor público civil ou ainda militar, e em certos casos de membro da sua família, permitindo a transferência sem a exigência integral dos prazos gerais. Justamente isso para compatibilizar o cadastro com a mobilidade funcional imposta pelo, então, serviço público, tá bem? Se ficou alguma dúvida, me chama ali no Instagram, vamos resolver ela. Questão número 62. Em relação ao registro de candidatura. A prova da filiação partidária... antes de ler, perdão, que a nossa dinâmica é... A questão número 62, a alternativa correta é a letra B. Então, eu vou lendo as alternativas e a gente vai entendendo por que as demais estão incorretas. Então, a prova da filiação partidária daqueles que não constarem na lista de filiados, conforme o artigo 19 da Lei 9.096, que é a APP, a Lei dos Partidos Políticos, pode ser feita por qualquer meio, inclusive por documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Bom, só essa última parte ali, destituídos de fé pública, já nos leva a duvidar um pouco, né, dessa questão estar ou ser a questão correta. Bom, então ela está errada, porque a prova de filiação partidária, ela não pode repousar de modo amplo e restrito em documentos unilaterais sem confiabilidade pública, sob pena de fragilizar o controle objetivo do vínculo partidário. Letra B. O partido político que não impugnou o pedido de registro de candidatura não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se cuidar de matéria constitucional. Essa é a correta, portanto,
porque no registro de candidatura há forte componente de interesse público e de controle de legitimidade do processo eleitoral. Por isso, a jurisprudência eleitoral ela admite, em situações típicas, que o partido político conserve legitimidade para recorrer da decisão que defere o registro, ainda que não tenha impugnado na origem, porque o debate não é puramente patrimonial ou disponível, né? Ele envolve a rigidez do pleito, a regularidade do DRAP, né? Da candidatura e o próprio interesse constitucional partidário. A letra C, que é incorreta também, né, assim como a letra A, dizia que o prazo para o Ministério Público impugnar o registro de candidatura, tem início com sua intimação pessoal. E está errada porque o prazo de impugnação, nesse caso, ele segue a lógica do procedimento do registro, que se estrutura a partir de publicações ou atos processuais próprios, não dependendo, como regra, de intimação pessoal do Ministério Público para inaugurar o prazo. E por fim, a letra D, que também está errada, dizia o seguinte: a quitação eleitoral, como requisito de registro de candidatura, inclui a apresentação e a aprovação das contas de campanha. Está errada porque a quitação eleitoral, como requisito, não se confunde com a aprovação de contas. A exigência típica é a regularidade formal e a observância dos deveres eleitorais, sendo incorreta a ampliação do requisito, como fez a alternativa, tá bem? Vamos lá então para a questão de número 63. A questão de número 63 dizia o seguinte: assinale a alternativa correta quanto à captação ilícita do sufrágio. E aí vem a nossa querida Lei das Eleições, a 9.504, né, trazendo seu artigo 41A, que também é um artigo muito usado pelos examinadores nas provas, aí as últimas provas dos últimos anos, né, incluindo provas de nível técnico que da Justiça Eleitoral, elas trouxeram esse artigo também nos seus questionamentos. Letra A. Antes a nossa regra, né? Alternativa B, a alternativa correta, então nós vamos ver as incorretas até chegar nela. A vantagem prometida ao eleitor pode ser genérica. Vamos lá, tá errada, porque a vantagem não deve ser tratada como promessa totalmente genérica e indeterminada. A jurisprudência exige seriedade, contexto e aptidão concreta para influenciar o eleitorado. A letra B. A conduta pode ser praticada diretamente pelo candidato ou por interposta pessoa, com sua anuência ou ciência. Está correta? A captação ilícita de sufrágio admite prática direta pelo candidato ou por terceiros, desde que haja vínculo subjetivo com a candidatura, anuência, ciência ou participação, pois o ilícito visa proteger a liberdade do voto e a igualdade de chances. Então, não se trata de punir qualquer conduta de terceiro no mundo, mas a conduta de terceiro imputável à candidatura por relação de comando, anuência ou benefício inconsciente. Letra C. Para a configuração da captação ilícita de sufrágio, é necessário que o eleitor tenha votado no candidato a quem se imputa o ilícito. E está errada, não é necessário comprovar que o eleitor efetivamente votou. O ilícito se consuma com a oferta, promessa ou entrega, né? Com a finalidade de obter o voto. É isso que tem que ser ou ficar provado. Letra D, por fim, também errada. Para a configuração da captação ilícita do sufrágio, é indispensável o pedido explícito de voto. Está errada, portanto, não se exige pedido explicitíssimo de voto. Pode haver configuração por elementos contextuais que revelem a finalidade eleitoral da vantagem, como esses que a gente vê aí na mídia, na própria jurisprudência. E aqui eu sempre dou a dica para os candidatos, para que eles deem uma olhada ali na jurisprudência, para que consigam ver efetivamente exemplos práticos disso. Aqui é uma correção mais breve, a gente não tem muito tempo, mas se vocês tiverem interesse, eu posso sim encaminhar para vocês até elaborar uma lista de jurisprudências, de julgados, trazendo essas exceções ou trazendo estes exemplos para que vocês vejam como ele ocorre na prática, né, nos pleitos, nas eleições.
Vamos lá para número 64, né, a penúltima do caderno aí de eleitoral. Com relação às inelegibilidades, assinale a alternativa correta. Letra A. É inelegível o condenado por crime eleitoral, qualquer que seja a pena prevista para o ilícito penal. A alternativa D, nesse caso, era correta, então a gente vai ver por que a letra A está incorreta. Está incorreta porque nem toda condenação por crime eleitoral gera inelegibilidade. Depende do enquadramento legal e depende do tipo de ilícito ou da condição exigida, que vale a pena voltar ali na lei e dar uma revisitada nesses pontos. Letra B. É inelegível aquele que teve suas contas relativas ao exercício do cargo ou função pública rejeitadas pelo Tribunal de Contas, independentemente da natureza ou gravidade da irregularidade e da causa da rejeição. A letra B está errada, porque a rejeição de contas para efeitos de inelegibilidade não opera de modo automático. O que acontece aqui? Ela exige requisitos como gravidade, irregularidade insanável, esse é muito importante, e na linha consolidada a presença de elementos que indiquem reprovabilidade qualificada e não uma mera falha formal que pode, portanto, ser sanada aí em tempo, tá bem? Letra D. A demissão do serviço público, preenchidos os requisitos previstos... a letra C, não a letra D ainda. Letra C. Compete à Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou não das decisões de outros órgãos do Poder Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade. Está errada, porque a Justiça Eleitoral ela não revisa o mérito das decisões dos outros órgãos como se fosse instância recursal, né? Administrativa. Ela faz um juízo eleitoral, ou seja, ela verifica se a decisão preenche os requisitos para gerar a consequência de inelegibilidade. E, por fim, a letra D, que é a correta aqui, a demissão do serviço público, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1º, inciso 1º, letra O da Lei Complementar 6490, constitui causa de inelegibilidade, equiparando-se a demissão do serviço público à destituição do mandado do conselheiro tutelar. E ela está correta, por quê? Porque a legislação de inelegibilidades prevê hipótese relacionada à demissão do serviço público em procedimento próprio, com requisitos legais. A Justiça Eleitoral, ao aplicar essas hipóteses, observa o recorte normativo e a finalidade de proteção da probidade e da moralidade. Além disso, determinados desligamentos de funções públicas com regime jurídico próprio podem, conforme interpretação jurisprudencial consolidada, ser equiparados às hipóteses legais quando houver identidade de razão, função pública, deveres, sanção e gravidade institucional, o que explica a referência à destituição em função pública de natureza relevante, tá bem? Então, essa é a questão número 64 aqui. E, por fim, a última questão, de número 65, considerando aquela de constitucional, nós teríamos 6 questões, então, né? Em relação ao recurso contra a expedição de diploma, e aí vejam que eles trouxeram temas da parte geral de eleitoral e temas de processo eleitoral, né? Então, direito eleitoral, parte geral e a parte processual ali de processo eleitoral, então com ações, com recursos. Em relação a recursos contra expedição de diploma, letra A, o partido político é litisconsorte passivo necessário em ações que visem a cassação do diploma. A alternativa C é a correta, então a letra A está errada, porque o partido, em regra, não é litisconsorte passivo necessário em ações dessa natureza. A relação jurídica central é com os detentores do diploma, então é muito importante aqui que, em regra, não é litisconsorte passivo necessário, né, em ações dessa natureza, mas né, nós sabemos que em outras isso pode acontecer. Letra B, a inelegibilidade superveniente que autoriza a interposição de recurso contra a expedição de diploma é apenas a de índole constitucional. Quando vem assim apenas, né, ou resume-se a gente sempre desconfia. Tá errada,
porque a inelegibilidade superveniente relevante não é restrita, por essência, apenas ao que seja constitucional. O sistema trabalha com hipóteses constitucionais e infraconstitucionais, conforme previsão normativa, né, que nós bem sabemos. Na letra C, que é a letra correta, há litisconsórcio passivo necessário entre o titular e o respectivo vice da chapa majoritária. E aí está correta, porque em chapas majoritárias, pessoal, titular e vice compõem uma unidade eleitoral. A eleição é da chapa e os efeitos de cassação ou impugnação do diploma, eles atingem a formação conjunta, né? Então, por isso, o processo que visa desconstituir o diploma, ele exige como regra a presença de ambos no polo passivo, né, por conta dessa justificativa, e é o raciocínio típico do litisconsórcio necessário, por força da natureza do vínculo jurídico e do resultado útil do processo. E aí seriam as alternativas. Letra D, o recurso contra a expedição de diploma deve ser interposto em 3 dias contados da diplomação, não se admitindo qualquer suspensão do prazo recursal. Errada, porque o prazo e sua forma de contagem seguem o regime eleitoral e processual aplicável. Então, afirmações absolutas sobre a ausência de qualquer incidência de feriado local e regras de contagem podem conduzir a erro, né? E aqui a banca buscou o núcleo, a alternativa D, como posta, né, está errada. Certo, eram estas 65, muito bem, isso, olha que rápido que foi. Concluímos então as nossas 5 questões aí, fizemos a correção. E de novo, quero me colocar à disposição, caso vocês tenham ficado com alguma dúvida em alguma das questões, em alguma das alternativas. Professora, achei insuficiente a justificativa, tem tal autor que fez uma observação na obra dele, gostaria de entender onde é que cabe essa observação, enfim, fiquem à vontade para me chamar pelo Instagram, pelo CEISC, no Pergunte ao Professor. Vou ficar muito contente de poder ajudá-los, em colaborar aí com vocês, né, com os recursos, se for o caso, né, com o entendimento de vocês. E fazer uma avaliação aí da leitura que vocês tiveram dessas questões, tá bem? Acho que por enquanto é isso. Nos encontramos aí nas próximas aulas. A gente tem ainda alguns simulados e revisões para fazer. E vamos ver se a gente consegue elaborar um material de jurisprudências e entendimentos aí dos principais divergências dentro do eleitoral. Muito embora essa prova não tenha avançado nesse sentido, eu acho que cabe aí para a gente poder fixar esses conteúdos e esses pontos, tá bem? Um abraço a todos e bons estudos!